A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SMV20, Semana de Marketing e Vendas focado em e-commerce. Meu nome é Rodrigo Martucci, sou CEO da Nação Digital e estou aqui com vocês, ao longo dessa semana, conduzindo alguns papos com uma galera muito fera do mercado de e-commerce, focado principalmente em inovação e tecnologia. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, só convidar a galera para compartilhar, usando a hashtag SMV20, vamos ajudar a compartilhar o conhecimento aí, chamar o pessoal para participar, porque tem muito valor, acho que não tem nem preço, esses papos que a gente está tendo aí com o pessoal. E hoje, cara, nós vamos falar sobre inovação no e-commerce, sobre live commerce, com o grande In, que é o CEO da Chinovation. O In é, cara, o principal especialista em inovação e startups entre Brasil e China. Hoje ele é CEO da Chinovation, que acelera negócios digitais, investimentos de tecnologia entre Brasil e China, e auxilia também bastante startups chinesas no Brasil. Mas ele já foi head de e-commerce da Latam, da Xiaomi, e participou do Startup do Submarino em 1999, fundou startups de e-commerce. Cara, o cara é grande, é uma honra enorme estar com ele aqui. Ele é colunista do site AAA e é editor convidado pela Época Negócios. Tá? Então, In, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente aí da tua história e tudo que a gente tem para aprender aí com você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado à organização também por ter me convidado. É um prazer, uma honra estar aqui nesse tempo dividindo um pouquinho desse conhecimento, aprendendo também, Essa programação está fantástica, também acompanhando vários dos outros palestrantes. Cara, bom, acho que você resumiu bem a minha experiência, foi principalmente no comércio eletrônico. Então, o que é interessante, eu venho de uma família chinesa, então tenho o comércio no sangue. Quando comecei no e-commerce, foi muito nessa visão, pensando como que os negócios mais tradicionais podem ir para o setor de tecnologia. Então, foi nesse primeiro, e aí a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre os outros eventos. Acho que o que me inspirou primeiramente foi um cara chamado Jack London, foi o criador de uma empresa chamada Booknet lá em 96. Ele conheceu o Jeff Bezos lá na Amazon, quando ainda, se não me engano, era 95, então bem no início. E aí o Jack, ele criou a Booknet no Brasil, foi dar uma palestra e eu assisti, assim como a gente está assistindo vários conteúdos, por um acaso eu estava lá assistindo e falei, poxa, parece interessante. E aí, primeira vez que eu ouvi, de fato, alguém falar sobre comércio eletrônico. Eu falei, poxa, acho que isso aqui tem alguma coisa interessante. E alguns anos depois, comecei no Submarino, no startup, o Grupo Garantia tinha comprado a Booknet do Jack, foi uma coincidência também. E eu participei da equipe que montou a empresa, e a partir daí continuei no mercado de internet e tecnologia sempre, e uma boa parte das vezes em comércio eletrônico, tanto como executivo, empreendedor, enfim, em vários papéis diferentes. E acho que tem um ponto muito importante para mim sempre, conhecer os modelos e entender quais são os formatos que podem criar um negócio sustentável. A gente agora já tem muitos anos de e-commerce, de mercado, já existe, operações gigantescas, mas sempre existe a discussão ainda se esse negócio dá dinheiro ou não, algumas grandes operações, principalmente agora que tem capital aberto, a gente pode ver os números, ter mais entendimento. Antes era tudo fechado, ninguém sabia, de fato, se as informações eram reais ou era alguém soprando um dado que não era realista. Então, agora a gente pode perceber, e de fato ainda tem muitas operações que vivem do dinheiro, de investimento, e se não fosse isso, as empresas talvez fossem quebrar. Então, para mim, uma das grandes motivações profissionais é tentar encontrar um modelo de negócio adequado, por isso que depois
E aí, em 2010, fui um dos cofundadores da Baby, um e-commerce produto B2C também, e depois eu criei, junto com outros fundadores, um e-commerce chamado Forvets, que é um e-commerce B2B. Então, quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente sempre fala na venda para o consumidor final, né, no B2C. Só nos últimos anos a gente começou a falar mais de B2B. E a Forvets, para mim, foi muito um instalo. Falou, ok, acho que na parte de venda para o consumidor final, estamos razoavelmente bem atendidos. A gente pode falar o que quiser, mas tem muita empresa, né? Mesmo no varejo tradicional. E aí, quando a gente foi olhar no setor pet, a Forvets é uma empresa do setor pet, a gente percebeu que a cadeia de distribuição é muito ineficiente. Então, tinha vários problemas. Então, falou, poxa, acho que a gente pode usar uma plataforma para melhorar a eficiência dessa cadeia. E daí nasceu a Forvets. E depois eu fui para a Xiaomi, como você mencionou. A Xiaomi é uma empresa chinesa de smartphones. É a quarta ou a quinta maior do mundo, dependendo do ranking. E tem uma característica muito importante. A maior parte das vendas são do canal direto, do site próprio ou das lojas flagship stores próprias. Eles utilizam muito menos varejistas, canais indiretos de distribuição. Na época, quando eu estava lá, mais de 80% das vendas eram canais diretos. Isso significa que a empresa tem um conhecimento direto do seu comprador, do seu usuário, diferente da maior parte das empresas, das marcas, que se utilizam de distribuidor, de varejista, então ele não tem conhecimento do consumidor final. A Xiaomi tem o número de cartão de crédito, sabe o que o cara comprou, sabe o que o cara gosta, porque no final das contas um celular, além de ser um aparelho de comunicação, é seu RG, é seu carrinho de compras, é seu aparelho para diversão, então eles conseguem identificar exatamente seu comportamento. Então, a Xiaomi tem uma visão completa do consumidor de fato, né? Que é o modelo que a gente muitas vezes chama de direct consumer, D2C. Então, e para mim também foi um aprendizado, além de ter me aberto as portas para trabalhar com empresas chinesas de tecnologia, eu comecei a conhecer esse modelo. E aí a China Innovation nasce muito disso, de tentar buscar modelos rentáveis, sustentáveis e olhar muito para o que acontece na China, que aí é o meu background familiar, faz muito sentido, né? Não faria sentido, talvez, eu olhar para outros países que eu não tenho uma relação nenhuma. Eu falo mandarim, então isso me ajuda bastante. E a partir desse intercâmbio, até o ano passado, obviamente, esse ano a gente não fez mais missões, uma das principais atividades nossas é levar executivos e empreendedores brasileiros para conhecer o que acontece lá, e principalmente e-commerce, que além de ser o meu setor de vocação natural, tem toda a história do que vem acontecendo lá. Então, dei o exemplo da Xiaomi, tem o próprio Alibaba, que muita gente compra pelo AliExpress e só conhece o AliExpress, mas, de fato, o Alibaba é um grupo gigantesco. Depois a gente pode falar um pouco mais. E outras empresas que estão surgindo. Tem uma situação super interessante. Todo mundo conhece o Jack Ma, que foi o fundador, tem um cara super icônico. Ele era o segundo chinês mais rico e foi ultrapassado por um cara chamado Colin Huang, que é um cara de 40 anos, que é um cofundador de um e-commerce que só tem 5 anos de existência e que virou o terceiro maior GMV da China em 5 anos e ultrapassou a fortuna do Jack Ma em 5 anos. O cara só tem 40 anos de idade. E depois a gente pode explorar um pouquinho mais esse case, que é super interessante. Então, por isso que, assim, a minha empresa em particular, e a gente bebe muito dessa fonte para tentar explorar esses modelos, falar, poxa, o que está acontecendo de diferente? Acho que isso é um pouco nessa nossa conversa que a gente pode ter hoje, Rodrigo. Não, perfeito, perfeito. Cara, eu acho fascinante, né, o mercado chinês, o quanto... quando a gente pensa em inovação, né, e o quanto o mercado chinês está na nossa frente, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara, assim, quais são as maiores diferenças, eu acho que tanto de infra quanto cultural, o que você sente que são coisas que lá já estão acontecendo, que aqui ainda está bem longe de acontecer, dá um overview para a gente aí do mercado de e-commerce. Legal, o mercado de e-commerce da China, que é interessante, e aí eu vou dar alguns dados antes da pandemia e algumas coisas mais contextualizadas. Ele começou, de fato, a amadurecer muito, o que é interessante, no momento da SARS, da epidemia da SARS em 2003. E o Alibaba foi um dos principais players que se beneficiou disso, e o próprio JD, que é o segundo e-commerce chinês, ele corresponde talvez ao nosso B2W. Ele é metade marketplace, metade varejista. Então, parte são produtos próprios e parte são de terceiros.
E atualmente eles são o segundo maior GMV da China. E essas empresas amadureceram começaram a deslanchar de fato nesse momento da SARS, porque as pessoas também não podiam, da mesma situação que a gente está passando agora, não podia sair, tinha dificuldade de se locomover, e principalmente os estrangeiros também não estavam indo para a China para fazer compras. E nesse período, deslanchou o Alibaba porque ele é um grande catálogo. Naquela época era só .com, então era B2B, então as pessoas que iriam normalmente para visitar as feiras chinesas deixaram de ir presencialmente e começaram a acessar o site, e foi nesse período que deslanchou. O que acontece no mercado chinês? Algumas características importantes. Se não me engano, mais de 70% das vendas são no modelo de marketplace, então o Alibaba é puramente marketplace. Agora ele tem a divisão de supermercado conectado, que são estoque próprio, mas ainda é um negócio muito novo. Então, basicamente, ele atua nesse modelo. Ele tem um modelo de marketplace, eu diria, um pouco mais aprofundado do que a gente costuma praticar. Porque o nosso marketplace, tirando o Mercado Livre, todos surgiram do DNA de varejista. Então, é o Magazine Luiza, que era varejista, vira marketplace. É uma Americanas.com, que era varejista, vira marketplace. Então, você ainda tem alguns ranços de varejistas. Uma é a própria questão de disputa com o fornecedor. Então, é mais natural o cara disputar com o cara que está vendendo lá do que do que ajudar ele de fato. Só que quando você nasce totalmente marketplace, você já é um prestador de serviço para o seu seller. Então, essa é uma visão muito diferente. Você é uma ferramenta para vender mais. No marketplace no Brasil não é assim, tirando o Mercado Livre, e ainda o Mercado Livre, apesar de ter nascido no modelo de marketplace, ainda não é totalmente nesse formato. Então, tanto que na China os marketplaces, eles são muito mais abertos, compartilham muitas informações, você sabe muitos dados de venda do setor, da categoria, o que te ajuda muito a vender melhor. Os sellers já deixaram de ser também sellers que são varejistas, que são meramente vendedores, para quase virar empresas de tecnologia, porque é muito importante você fazer análise dos dados. Então, o cara é mais um analítico do que um comprador, que é um perfil de um varejista, né? Então, ele tem que conseguir ver o analytics do que ver a planilha, a curva ABC. Obviamente, não estou exagerando, tá? Até porque os dois são totalmente ligados. Mas ele é muito mais esse sangue do que outra coisa. E também, obviamente, é uma parte de logística. Então, tem essa visão. Então, os sellers chineses, eles acabaram se transformando muito nesse aspecto. Os maiores e os melhores, tá? Obviamente, como uma cauda longa, você tem de tudo lá dentro. Para mim, uma coisa que caracteriza muito é o fato também do modelo de e-commerce chinês, ele ter diversificado de modelo. Como ele não teve esse DNA, as maiores empresas não têm esse DNA de varejista, são empresas de tecnologia, eles começaram a diversificar mais os modelos. Como eu comentei, tirando o Mercado Livre aqui, todo mundo é varejista. Então, é difícil o cara pensar de outra forma como vender, porque ele sempre comprou e vendeu e ganhou dinheiro na margem. Então, se a gente fala assim, olha, vira marketplace, o cara já tem uma certa restrição. Olha, faz outra coisa. O cara fala, poxa, mas é muito diferente do que eu ganho dinheiro. Então, acho que essas são algumas características que moldam o mercado. Então, é por isso que o Alibaba ele é o maior, e o outro também são os grandes. O terceiro que eu estava comentando, que é esse cara que chama Colin Huang, a empresa dele chama Pinduoduo, PDD. Okay? O cara, ele era ex-executivo, um desenvolvedor do Google lá na China, trabalhou na Microsoft, vem de background, então totalmente de tecnologia, ele não sabia comprar e vender, e ele começou a criar um negócio, criou uma plataforma que no início era muito focado em vender agroprodutos e depois virou uma plataforma de social commerce. Social commerce tem muitas das características que a gente tinha dos grupos de compras antigamente, lá o Peixe Urbano, Groupon, só que atualizado para essa fase com muitas redes sociais. Então, ele se aproveita muito do compartilhamento, dos links, do social, e de compras, e juntar as pessoas para comprar grandes grupos. Além disso, ele tem as características também de cortar toda a cadeia de intermediação. Então, praticamente todos os vendedores, sellers lá, são a indústria, não é um varejista que está lá. Então, muda muito os modelos. Então, isso só é possível porque o cara falou assim, não me importo
o cara que está no meio, porque nunca foi desse setor, eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu não tenho nada disso. Então, por que não fazer desse modelo? Então, e aí o cara cresceu muito, é o terceiro maior GMV da China, o cara tem mais dinheiro do que, agora a fortuna dele é maior do que o Jack Ma, independente se isso, o Jack Ma talvez não esteja nem muito preocupado com isso, né? Fala, porra, tem o cara mais rico que você, tanto faz. Mas o que é importante que é isso, eu acho que tem essa questão e tem esse dinamismo. Se a gente pensar, poxa, no Brasil, independente de quem era o segundo ou terceiro em GMV aqui no Brasil, uma empresa que surgiu 5 anos atrás não tem a menor possibilidade de estar entre os 5 maiores do Brasil. Menor possibilidade. Então, esse dinamismo é muito forte. Então, eu acho que são algumas características que possibilitam, obviamente, a grande penetração agora de celulares. Então, agora, ao invés da gente falar de mobile first, a gente fala de mobile only, lá na China. Então, tem muitas empresas que não tem nem site, porque ninguém acessa o site. Talvez ele tenha uma landing page, mas o business dele é o aplicativo. Então, isso e agora toda a questão da facilidade de pagamento via o próprio celular, isso alavancou muito. E aí eu colocaria um outro ponto, que é a alta penetração da venda de serviços. A gente sempre pensa também, de novo, a venda de e-commerce só como venda de produto físico. Só que isso tem uma baita limitação, porque eu tenho que vender, a conversão de venda de produto é muito mais difícil do que você vender serviço. E se a gente pensar, um Uber é um e-commerce de transporte, o iFood é um e-commerce de entrega de comida, o Rappi também. Se a gente pensar bem, os jornais digitais são entrega de conteúdo, é tudo transação no final. Então, quando um alavanca o outro e as conversões se ajudam, isso começa a ajudar também. Então, muitas pessoas, e ainda mais agora durante o período da pandemia, que nunca compraram no e-commerce físico, fizeram a primeira transação online comprando comida. E aí deve ser muito mais fácil para esse cara depois comprar um produto, porque ele já teve esse negócio. Então, só que se a gente pensa muito separado, um não alavanca o outro, um não consegue fazer essa integração, e que é de fato uma coisa que acontece na China. Então, o Alibaba, ele é dono do segundo maior serviço de entrega de comida na China. Então, aproveita do last mile, dos entregadores, mas muito também de criar o costume de quebrar a barreira de fazer as primeiras compras. Então, principalmente porque supermercado você vai fazer com frequência, geladeira você compra quantas vezes? Livro, talvez você compre um mais, mas todos os bens de e-commerce, de produtos físicos, você não compra com frequência. Então, quando você entra no componente de serviço, isso muda totalmente o cenário, Rodrigo. Perfeito, nossa, incrível. E agora eu queria entrar, cara, num tema que eu acho que tem bastante pano para manga, porque está muito evoluído na China, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre o tamanho da representatividade do live commerce, né, e o que isso significa, o que é, como é que funciona, que eu acho que essa é a tendência, né. O live commerce é o seguinte, agora a gente está vendo essa profusão de lives musicais aqui no Brasil, enfim, agora caiu um pouquinho, né, mas até talvez 1 mês e meio atrás, estavam os principais recordes sendo batidos. E aí, nesse momento, a gente começou a ver alguns colocando o QR Code, aquele códigozinho visual, principalmente para doação, para fazer doações. Doação é uma transação. Você ao invés de você trocar por algum produto, você está dando dinheiro em troca de alguma coisa para alguém, não para você necessariamente, mas é uma transação. E aí, quando começou a acontecer isso, e as principais lives sempre aconteceram no YouTube e no Facebook, quando você faz o QR Code, ele te leva para um outro lugar, porque o YouTube e o Facebook e o Instagram também não tem lojas nativas para fazer. Quem é de e-commerce vai entender bem isso, não faz uma experiência, quebra a experiência do usuário, né? Então ele precisa fechar o pedido em algum outro lugar. Isso quebra totalmente a experiência. O live commerce na China, eles são todos dentro de um aplicativo, é tudo integrado. Então, imagina um aplicativo onde você assiste a live, e aí tem a vitrine, você fecha o pedido, coloca o número do cartão de crédito lá também, e você faz toda a experiência dentro de um lugar. Então, a taxa de conversão é muito maior, porque as pessoas não precisaram trocar de aplicativo, tá? Essa é uma parte. O live commerce é basicamente uma junção de live streaming, de vídeos, então, de e-commerce, e da parte de social. Então, ao invés de ser simplesmente
assistir e fechar, tem toda a parte de interatividade que você tem, por exemplo, no Instagram, quando você está numa live do Instagram, as pessoas fazendo comentários, mandando coraçãozinho, fazendo um monte de coisa, dando like, além, na verdade, muito mais do que isso. Então, quando o Rodrigo entra nesse aplicativo, está dentro, assistindo então, visualmente, imagine uma live do Instagram. Visualmente é isso. Tem as pessoas fazendo perguntas. Então, o Win está apresentando, o Rodrigo entrou lá, ele fez uma pergunta e eu respondi verbalmente. O Rodrigo me perguntou, olha, aquela caneta lá que você mostrou, qual que você manda para Salvador? Eu falo, mando sim, e aí se você comprar agora, inclusive, eu te dou um cupom. Aí clica o botãozinho, aparece um pop-up do cupom para você, e para todo mundo. E você vai fazendo as perguntas, e aí quando você fecha o pedido, aparece lá, Rodrigo comprou. Imagina você assistindo a live e um monte de gente, fulano comprou, fulano comprou, fulano comprou. E aí, o que representa aquilo? Imagina quando você está num shopping center, numa loja física, as pessoas indo lá, abarrotando aquele negócio e todo mundo comprando, você fala, caramba, acho que deve estar muito bom. Então, criam fatores psicológicos muito bons. Além da questão da live ter uma dinâmica que uma página estática não consegue. Você pode ter a melhor foto do universo, você pode ter o melhor texto, só que aquilo é estático. Eu tô lá há 1 minuto, tô lá 5 minutos olhando aquela página, não mudou. Só que se eu tiver aqui numa live como a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo? Estou tentando convencer para você, estou tentando te convencer que live commerce é legal. E aí você falou, puxa, hein, é super legal isso. Onde que eu aperto para comprar? Aperta esse botãozinho aqui. E aí você vai lá e aperta, comprei o serviço de live commerce. É isso. Então, tem uma série de dinâmicas que tem. Ele, obviamente, lembra muito os programas de TV, Shoptime, principalmente, mas o botãozinho está lá. E essa interatividade está lá, não é só o Ciro Bottini falando para mim e eu quero responder, Ciro, que legal. E ele, obviamente, não vai ouvir, porque não tem interatividade. Então, é uma via de duas mãos, muito forte, muito dinâmico. Tem uma série, então, a parte de vídeo ao vivo, a parte de e-commerce, a parte de social e a parte de mobile, que também posso fazer isso em qualquer lugar. Posso fazer no meu quarto, no ônibus, no escritório. Essas são algumas características. Isso junta, dá um caldo espetacular. Se no Brasil a gente está falando de taxa de conversão de 1,5%, 2% do e-commerce, lá no live commerce você pode chegar a 10%. Pode ter casos de 20%. Isso é um negócio espetacular. Porque tem essa interatividade. Então, e aí, imagina, o vídeo pode ser simplesmente o Win sentado na frente de uma mesa, te vendendo um lápis, falando, olha, esse lápis aqui custa R$1, compre agora e receba. Ou a melhor produção possível, cinematográfica, o melhor artista, te fazendo também um storytelling legal, te mostrando um produto de altíssima qualidade e também vendendo. Então, você não tem limite, na verdade. Você tem o limite, talvez, da sua criatividade e da sua capacidade de produção das coisas. Então, tudo que você pode imaginar que pode ser produzido na frente de um vídeo e transformado aquilo numa experiência de compra. Então, isso é o live commerce. Tem um componente também muito forte cada vez, que também alavancou muito isso, é a participação dos influenciadores. Então, tem talvez 4 grandes figuras, vamos dividir. Influenciadores digitais, que já são super conhecidos, leva todos os seus seguidores para comprar. Pessoas normais, ok? Que podem ser, inclusive, vendedores das lojas. Isso é interessante, porque tem um conceito que eles estão chamando lá de que as lojas viraram seus palcos, virou seu estúdio. Então, principalmente agora na pandemia, que todas as lojas estão fechadas, os shoppings estão fechados, você ainda pode usar o seu ponto físico para ser um palco, ser um estúdio para fazer uma transmissão de um live commerce, por exemplo. Aqui no Brasil, o que está acontecendo lá, por exemplo, na chocolateria Dengo, que é na loja deles. Super legal isso, porque aí você tem look and feel, você tem essas coisas. E aí você tem outros modelos também. Tem um que é muito interessante, os donos das empresas e os CEOs vão fazendo as lives também. Isso é uma tendência que aconteceu nos últimos meses na China, porque quando você vê o dono da empresa fazendo, te transmite uma segurança que ninguém dá, porque o cara tá colocando a cara dele para bater. Fala, olha, tô vendendo esse negócio dele. Você fala, poxa, se o cara tá falando isso, não é um artista que tá ganhando, é um cara que tá transmitindo segurança. Então, é um outro tipo de figura. E, por fim, tem o que eles chamam lá de KOC, que são Key Opinion Consumers, que são consumidores normais, que compraram e que acabam fazendo lives também para vender, tá? Isso é uma coisa.
E do lado da estrutura, são aplicativos, você tem tanto aplicativos exclusivos para isso, então aquele aplicativo é só para fazer esse negócio, quanto redes sociais, que tem uma parte disso, redes de vídeo principalmente, o TikTok é o caso. O TikTok não é a versão que a gente tem no Ocidente. Na China, a mesma empresa tem a versão, lá na China, chama Douyin, que tem essa funcionalidade. Aqui no Brasil, no Ocidente, não tem. Que você assiste o vídeo ou assiste a live e tem um botãozinho de comprar, tem toda a funcionalidade, uma vitrine, você compra lá e depois ele te joga lá para fechar o pedido. Então, tem formatos diferentes para atuação. E aí, imagina o quão poderoso isso. Dei alguns exemplos. Um dos setores que tem mais crescido é o de agronegócios. São produtores rurais fazendo lives no meio da plantação, no meio da fazenda do cara, no interior de qualquer lugar no mundo, fazendo a live, ele te mostrando a fruta. Ele fala, olha, Rodrigo, ele não vai falar Rodrigo porque ele está falando para todo mundo, mas assim, olha, pessoal, esse aqui é o melão que eu acabei de pegar aqui, vocês estão vendo. Olha a qualidade do melão. E aí o cara corta, faz, ou se o cara está na cozinha, ele prepara comida, coisa desse tipo. Então, você faz de qualquer lugar, você dá um realismo, dá uma dimensão totalmente diferente para o consumidor. Por isso que as pessoas se conectam tanto. É muito interessante isso. Nossa, dá para ver que eu adoro esse formato, né, cara? Nossa, eu tô viajando aqui em tudo que você falou. Cara, abre muito, mas muito mesmo. E a minha pergunta para você é assim, cara, o que falta aqui na nossa infra? O que falta? A questão de permissões desses aplicativos, que hoje as nossas redes sociais estão bem limitadas a Instagram, Twitter, Facebook, o que é que... Na verdade, assim, eu acho que esse é o ponto que também diferencia o mercado chinês. Lá tem muito mais aplicativos da mesma categoria. Então, aqui a gente conhece da parte de vídeos, por exemplo. Você tem o TikTok e o Instagram fazendo Reels agora, e teve algum tempo atrás outros, mas assim, não tem muita opção. Redes sociais, aí você Facebook, Instagram, Snap e meia dúzia. Na China, cada categoria tem 3 ou 4. Então, de vídeo tem vários, de fotos tem vários, então, e cada um acaba, por isso que a competição acaba sendo muito acirrada, e eles começam a desenvolver muitas features. Quando você tem um cara que é o Facebook, ele domina, você chega uma hora que ele só fica copiando só se o cara for muito grande. Então, agora o Instagram está copiando o TikTok porque o TikTok está gigante. Mas o TikTok, quando começou, tinha coisas muito legais que o cara falou, tá, não precisa saber. Só que na China, quando você tem uma competição muito grande, todo mundo tenta fazer coisas diferentes. E aí foi inevitável essa integração maior com o e-commerce. Tá? Então, essa parte é muito difícil de acontecer no Ocidente, se não for por iniciativa das próprias redes sociais. Então, o Instagram anunciou lá que vai fazer o Instagram Shopping, o Facebook tem o seu negocinho dele, o Google também está fazendo. O que é possível acontecer no Brasil são duas situações. Um é de aplicativos exclusivos dedicados só para fazer isso. Então, você entra lá, só vai ter live de e-commerce, ou vai ter vídeo, coisa desse tipo. Ou essas funcionalidades integradas dentro de aplicativos que já existem. Então, vai lá, você tem o Rodrigo Shop, que já existe faz muitos anos. E aí você coloca uma funcionalidade como a Americanos.com fez. Então, eles fizeram lá, toda vez que tem uma live, você entra no aplicativo e faz. O modelo atual que a maioria consegue fazer é esse do YouTube ou do Facebook com o QR Code. Então, a Renner fez, a Schutz fez e algumas marcas também já fizeram, mas todos nesse modelo. Fizeram produções espetaculares, você pode ver lá, com cantores super famosos agora, fazendo show mesmo, de fato, e criando conteúdo. Então, no Brasil, a gente está conseguindo fazer dentro das nossas condições de mercado. Mas acho que já é um passo muito interessante, porque as pessoas também estão começando a acostumar. As empresas percebendo que isso tem muito poder, tem muito potencial, eles vão começar a desenvolver aplicativos dedicados a isso. Perfeito, cara. E você acha que aí eu começo a pensar, né, nas possibilidades, porque você falou bastante de redes sociais, eu acho que faz muito sentido, até pela prova social. Putz, imagina, meus amigos estão comprando, tá todo mundo comprando e tal, mas é um movimento que também passa para a TV, né, que hoje, né, com Smart TV, você tem várias funcionalidades, você comprar, você está assistindo um jogo de futebol, pode comprar a camisa do jogador, você pode fazer, tem isso também, eu não sei se já tem isso lá, ou você vê possibilidade de avançar para outros meios, além de redes sociais? Vou dizer uma coisa, na China as pessoas quase não assistem mais TV. O consumo de conteúdo, de entretenimento, passou para o celular,
passou para o tablet e talvez para o computador. Então, o consumo de entretenimento e conteúdo é móvel agora. Eu lembro que, sim, 2 anos atrás eu participei de visitas a residências. Assim, eu sou nascido aqui e moro aqui, né? Quando eu vou para a China, eu moro no hotel como qualquer um. Então, tenho parte da família lá, mas eu não costumo ficar porque eu não vou nas cidades deles. Mas, enfim. Então, numa das viagens, numa das imersões, a gente foi visitar, residência de locais, né? E vários deles falaram assim, tem uma TV novinha e eu praticamente não ligo a TV. Obviamente, aí quando você vai agora, na pandemia, provavelmente é outra situação, as pessoas devem ter consumido absurdamente. Mas o principal device de consumo de conteúdo tem sido os tablets, os devices móveis, os celulares. A TV, o que eu acho? Ela tem muita limitação dessa customização e instalação de aplicativos. Ainda é um treco super complicado para você fazer. Ele vem embarcado já alguns aplicativos, mas se você quer instalar, é uma coisa chata de fazer. Então, muitas vezes você acaba desistindo e aí você usa no próprio celular. Seria natural, mas eu ainda não consigo ver que isso vai acontecer em grande escala. Tá? Pode ser que o mercado brasileiro, pelo fato da gente ter ainda uma penetração muito grande, as pessoas adoram TV, pode ser que isso aconteça. Tá? Pode ser uma realidade, mas eu consigo enxergar muito os dois talvez trabalhando junto, a TV e o celular. Quantas vezes a gente já viu, a gente já passou, você está assistindo na TV, pega o celular achando que é o controle remoto e fica lá apertando o celular. Então, parece um movimento natural, né? Então, deveria, né, o celular controlar a TV. Então, isso faz sentido. Mas a TV não te dá mobilidade. E isso é uma coisa que acho que o celular nos trouxe esse consumo individual. Então, eu quero assistir esse negócio no celular que é meu. Então, eu vou acessar. Então, tem um pouco disso. Mas talvez o mercado brasileiro possa se desenvolver de uma forma diferente. Legal. Cara, eu vou tocar só rapidinho no tema de voz, né? Não sei como é que tá a situação na China, a gente vê um avanço nos Estados Unidos, Europa. Como é que tá essa parte de voz e voice commerce, né, e tal? Tá indo bem? Voice commerce é interessante, ele está se disseminando principalmente pelos assistentes inteligentes. E aí as principais marcas. Aí tem a vantagem das coisas serem fabricadas lá e tem uma diversidade de marcas de assistentes, que são os caixinhas de som, o aparelho que é dedicado para fazer isso. As principais marcas têm. Então, isso está crescendo muito rapidamente e a tendência é poder virar um canal de venda no futuro. Ainda não é uma realidade. Acho que o live commerce, ele tem um componente de entretenimento que engaja muito mais. O voice, ele é uma comodidade, mas talvez para situações muito específicas. Olha, preciso de um negócio agora, mas ele tem uma interface que precisa que o usuário seja proativo. Eu preciso fazer. Ele não tem uma tela que vai me mostrar um pop-up para vender alguma coisa. Ele é menos intrusivo nesse aspecto, é muito mais cômodo, mas precisa que eu tome a iniciativa. Ele não vai ficar falando aí, já que você comprou isso, compra aquilo. Vai ser um saco se a gente ficar ouvindo isso o tempo todo, né? Então, acho que nesse aspecto, ele vai ter menos participação, porque ele é muito mais... o aparelho, o modelo é passivo, principalmente dos aparelhos. Talvez a gente possa ter um canal que ele interaja conosco, mas eu acho que ele vai ser parte das coisas, né? A gente está falando de live commerce, de e-commerce, de mobile commerce, de TV, tem uma série de coisas. E aí remete a uma coisa super importante que acontece na China, são os fenômenos dos grandes ecossistemas, das grandes empresas de tecnologia, que são multinegócios. Então, como eu comentei, o Alibaba, a gente conhece pelo AliExpress, talvez quem faça a importação conhece o .com e só. O grupo Alibaba, eu vou falar alguns nomes de empresas brasileiras, não se atenham aos nomes, mas imagine os setores. Então, ele é como se fosse o Mercado Livre somado com o Pão de Açúcar, somado com o YouTube, mais o Netflix, mais a Visa, porque ele tem um meio de pagamento, que é o Alipay, mais a AWS,
mais uma empresa de publicidade online, mais os Correios, porque eles são sócios de uma das principais empresas de logística da China, mais um clube de futebol, e eles são sócios do clube do clube de futebol que foi mais vezes campeão na Ásia, que o Felipão foi técnico, inclusive, quando ele esteve na China. Todos esses serviços, uma gama de serviços gigantesca, empresas de games, empresa disso, empresa daquilo, e todos esses, quando você utiliza, normalmente você utiliza um login. Então, quando você compra alguma coisa, quando você vai no cinema, aliás, eles são donos da principal rede de cinema, são donos de um dos grandes produtores de filmes, então se você reparar, Missão Impossível, o 4 ou 5, não lembro, é Alibaba Pictures. Ele é uma produção do Alibaba. Então, quando você vai lá e assiste tudo isso, imagina, a gente já fala muito, o Netflix é super poderoso porque ele tem um algoritmo que analisa minha preferência. Só que se você casa o Netflix com a parte de e-commerce, que é o que a Amazon está fazendo, poxa, estoura em capacidade. Só que se você abre tudo isso com meio de pagamento, que inclusive o seu concorrente aceita, imagina o poder disso. Então, é como se no Brasil aqui, o cartão do Magazine Luiza fosse aceito no Carrefour, o cartão de bandeira própria, não o Mastercard e o Visa deles. E aí, um vai saber o que o cliente consome na outra empresa. Esse é o Grupo Alibaba. Então, por isso que quando a gente fala em multicanais, qualquer coisa, eles são muito mais capazes de gerar conhecimento e agregar todo o conteúdo, todos os dados dos consumidores do que qualquer empresa em qualquer outro lugar do mundo. Porque eles têm essa capilaridade que uma Amazon não tem. A Amazon tem profundidade quando você vai comprar na Amazon, você vai comprar no Whole Foods, quando você comprar nas Zappos, e quando você vê o Amazon Prime vídeo e você usa o Amazon Prime, só. Quando você está dentro do império da Amazon. O Alibaba sabe quando você vai no Walmart da China, porque você vai usar o Alipay para pagar lá. Então, é esse o potencial que acontece no modelo lá. E agora, no Brasil, a gente está começando a ver algumas empresas que estão ensaiando fazer isso. Magazine Luiza é o case. E aí você tem a Rappi também fazendo alguma coisa parecida. Então, são modelos que, por isso que agora a gente cada vez mais fala, olha, nosso benchmark não é os Estados Unidos. Para mobile business, nosso benchmark é a China. Para e-commerce, nosso benchmark é a China, não é mais os Estados Unidos. Então, acho que essa é a relevância dessa conversa que a gente está tendo hoje. Não, perfeito, com certeza. E, cara, para finalizar, assim, vamos tentar encaixar uma última aqui, que é o que os e-commerce, o que as empresas já podem fazer para se preparar para o live commerce, né? Tem alguma coisa que já pode ir testando, já pode ir se preparando? Cara, eu acho que é o que a gente falou, testar os formatos, vídeo, porque, na verdade, assim, o que acontece? O live commerce, ele é uma junção de expertises de áreas muito diferentes. Então, pelo menos, produção de vídeo e de e-commerce. Aqui no Brasil, como a gente falou, o e-commerce, ele tem um DNA no varejo. Ele não é o DNA de internet. Então, não é natural para algum varejista fazer vídeo, fazer live. É uma capacidade bem diferente. Então, são coisas que você tem que ir testando, tem que ir fazendo. Mas o principal é conseguir medir isso. Então, transformar em informações para mensurar. Quando o Rodrigo, que é um apresentador, está vendendo uma caneta, fala A, tem uma taxa de conversão. Quando ele fala B, tem uma outra taxa de conversão. Então, está vendendo a mesma coisa, pelo mesmo preço. Então, são coisas que a gente tem que mensurar e desenvolver capacidades para fazer isso. Então, acho que, a partir disso, as empresas vão começar a entender melhor como fazer. Tem outra questão. A live é uma coisa dinâmica e pode acontecer coisas inesperadas. Um evento ao vivo, uma transmissão ao vivo de TV, o cara pode estar sentado lá e pode cair da cadeira. Ou pode acabar o produto. Pode acontecer N coisas. Então, tem esse dinamismo que no e-commerce normal não tem essa precisão no segundo, porque a gente está lá na frente do vídeo mostrando as coisas. Quando você está no e-commerce, operando no background, que é o que acontece, tem mais controle. Então, tem esse componente live e pode entrar alguém na live, no chat, e falar uma groselha qualquer também. Reclamar que você não entregou, você pode esperar um monte de coisa, e que é uma live que a gente não está acostumado a lidar com isso, né?
Perfeito. Nossa, cara, uma aula. Tô muito interessado em saber quando que é a próxima imersão. Quero ir de qualquer jeito. Eu acho que tem muito para aprender. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela aula. E vou abrir para você compartilhar suas redes sociais aí para o pessoal seguir e se conectar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado de novo à organização. Hashtag SMV20, a hashtag do evento. As minhas redes sociais, você pode me encontrar na prática assim. Meu nome é Inxie. Juntando o meu nome no login, você me encontra em qualquer rede social. Então, você vai em qualquer rede, sempre você eu. Mesmo redes sociais chinesas. Então, se você me procurar no TikTok, eu tenho lá. Você pode me procurar no TikTok, me adicionar, me seguir lá. Twitter, WeChat, LinkedIn, enfim, qualquer rede social, estou disponível. Obrigado, pessoal, pelo aqui. Mas o principal, obviamente, que eu uso ainda é o LinkedIn, que eu tenho, que é a rede que fica, inclusive, aberta no meu computador o tempo todo. Então, se você me chamar, é possível que eu esteja lá online e te responda na hora. Perfeito. Xie, meu amigo, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal, que está assistindo. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.